Fala galera, e vamos a mais um Bet-Bull, o episódio aí com a lenda, né? Nosso grande amigo aí, um cara que a gente tem um apreço muito grande aí. O homem sabe, o homem tem bagagem, o homem sabe, o homem é metódico. Então, durante o podcast que nós vamos estar explicando, ele, né, mano, Eric Feitosa, e também agradecer ela, a Pinnacle aqui, né, que é o jabazinho que temos que fazer, né, mano? Mais de 25 anos no mercado. E os vencedores? Não são limitados, são bem-vindos. Isso aí. Vamos a mais um podcast aí do Bet-Bull com uma das pessoas que eu mais tenho apreço, uma das pessoas que eu mais tenho admiração aí dentro dos investimentos, Eric Tipster, Eric Feitosa. O homem tem muita novidade para nós aí, o homem é broken agora. Opa! Tem outros projetos qualidade, aí. Qualidade. A gente vai fazer aí um grande episódio com ele, passar a bola para ele aí. É uma das pessoas que eu mais gosto. A gente sabe que a gente se encontrou algumas vezes aí. É uma das pessoas sérias nesse mercado dos investimentos, e aquilo que eu sempre falo, você tem que seguir pessoas boas, e aí tá um grande exemplo de uma grande pessoa e um grande investidor. Tamo junto, Eric, seja aí bem-vindo ao nosso podcast Bet-Bull, e já sabe que a próxima tu vem a Porto Alegre. Aí. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder participar, né, dos projetos de vocês, né, das lives, do podcast. Muito obrigado, realmente. Espero poder contribuir com os ouvintes. E estamos aí para falar o que vocês quiserem, né? A gente gosta de conversar é bom demais, conversar sobre aposta de futebol é melhor ainda. E o que vocês quiserem que a gente debata, a gente vai debater, né? Obrigado novamente pelo convite e vamos que vamos. Tem muita coisa nova, tem muito projeto novo. 2024 começou puxado e isso é bom, né? Sempre bom quando a gente tem coisa para fazer. O problema é quando não tem, tá paradão, mas tem muita novidade para a gente conversar. Que isso, hein? E olha, o homem é formado em pedagogia. O homem eu fui buscar aqui, hein? Ó, é torcedor do Sergipe, tá sempre no estádio Batistão, tô certo aí, ô Eric? Certíssimo. Domingo tava e sofri demais. Olha aí. Tá sempre no estádio Batistão, né? Eric, o que te levou a tu seguir agora nos investimentos aí, nessa leva aí? Tu teve algum mentor, alguma coisa, ou foi uma coisa do acaso, assim? Bom, eu conheci as apostas completamente ao acaso, mas eu conheceria de um jeito ou de outro. Eu estava saindo para ir para a universidade em 2016, janeiro de 2016. E aqui no Nordeste aconteceu uma febre das maquininhas. Era uma febre, né? Tinha maquininha em todas as esquinas. Bah, que loucura! E aí eu cheguei, estava saindo de casa, meu vizinho me chamou, né, que é meu amigo. Chegou, olha, que tem um negocinho massa aqui. Se liga. A gente faz umas apostas e manda pro cara no WhatsApp, o cara imprime um bilhetezinho e se acertar tudo, você ganha. Eu vou fazer um. Aí eu peguei uns 10 jogos, fiz aquela famosa fezinha e mandei. Foi a primeira aposta que eu fiz. E aí a gente se conversava. Aí depois desse dia a gente criou um grupo no WhatsApp. Esse grupo existe até hoje. Depois eu vou mandar um print para vocês. E aí a gente começou a conversar sobre apostas. Então foi muito ao acaso, né? Mas só que teve um dia que eu mandei uma múltipla no WhatsApp para esse cara, que é o cambista que chamam, e ele errou. Eu botei vitória da Roma, ele botou dupla chance do outro lado. A Roma ganhou, eu ganharia a múltipla por causa disso. Aí ele disse que ele não errou, etc. Enfim, eu fiquei bem puto da vida. Aí eu botei apostas esportivas no Google por causa disso. Tá, pô, com esse cara eu não quero mais apostar, eu quero ver se tem outra coisa para fazer. E aí foi que eu fui descobrindo aos poucos esse mundo mais virtual das apostas, das casas, de quem produzia conteúdo, enfim. E aí eu fui indo até que em 2018 eu conheci o Danilo, né, o Danilo Pereira, que foi aniversário dele até essa semana, parabéns pro Danilo. E aí ele foi meu primeiro professor, né, fiz o curso dele, e aí
depois as coisas foram andando mais para o caminho profissional, mas tudo começou bem ao acaso. Tu vê só, mano. Com o Danilo, a grande maioria, eu acho, né, mano, sempre começou com o Danilo, né, fazendo o curso, né? É a grande maioria. Eu acho que o mais importante aqui, meu, é aquilo que eu sempre falo, que às vezes a conversa que eu tive com o Eric, né, a importância, né, meu, de você conhecer pessoas que vão te ajudar no caminho, Vão né? agregar isso. O Danilo foi o mentor aí do Eric, foi meu mentor também, acredito que de muita gente. E como é bom você ter uma pessoa que te ensina as coisas da maneira correta. A gente sabe, o Eric também, do mundo que a gente vive aí, dos investimentos esportivos, não é fácil. A gente vai até falar um pouquinho depois dos serviços aí que o Eric tem. Mas o quanto é difícil, né, Eric, você chegar para um pessoal falar que você trabalha com as apostas esportivas, trabalha dizendo que é investidor. Que nem eu falo, esses dias eu fui falar para amigo, ô, meu, o que tu tá fazendo? Meu, tô trabalhando com as apostas. O cara, meu, tu vai dar calote em quem? Porque as pessoas acham que não dá para ganhar dinheiro com as apostas, e hoje em dia, se tu for fazer da maneira certa, da maneira profissional, dá para se ganhar. Mas em relação às maquininhas, até hoje tem, né, Eric? O pessoal ainda tem, né? Tem muita gente aí que aposta, né? E tem muita gente que ganha e tem gente que não paga, né? E fora a maquininha, o Eric pode até comentar aí. Aí no norte a questão dos cambistas é muito forte, né, Eric? Muito forte. Já muito forte, já foi mais, porque imagine o cenário das apostas em 18, 17, 16, né? Não era esse boom que a gente conhece hoje. Verdade. Então tinha um campo aberto maior. Eu vou contar uma história que eu nunca esqueço, nunca vou esquecer na minha vida. Assim, tipo, meu pai morou no sertão a vida toda. E uma vez eu fui passar um final de ano lá no sertão, deve ter sido no final de 2016, eu não vou lembrar com exatidão. E eu fui no sertão do sertão, que era o povoado, né, de uma cidade chamada Itabi aqui. E eu cheguei lá nesse povoado, devia morar umas 200 pessoas no povoado, e o pessoal tava apostando na NBA, fazendo múltipla da NBA. No Lá meio do sertão do sertão. E Olha aí. aí, isso era uma febre. Quando eu falei que era uma febre, ele se espalhou por todos os cantos, assim. E aí hoje deu uma recuada, mas por causa do desse avanço das casas digitais virtuais, né, no caso. Mas ainda existe muito aqui, bastante, e tem muito cambista mais digital, sabe? Já saiu mais do físico e voltou mais para o WhatsApp, assim. Então, você Sim, conhece, sim. eu conheço dois cambistas, por exemplo. Se eu quiser fazer uma aposta, eu mando para eles e eles fazem para mim, entendeu? Sim. E esse é um cenário interessante que eu quero ver como vai ficar após regulamentação, assim. E tem uma questão que o Pete falou, assim, às vezes não paga, mas pelo menos os daqui, né, que a gente conhece, os caras pagam. Por quê? Porque é o ganha-pão deles. Se eles não pagarem, ninguém aposta mais com os caras, porque é tudo boca a boca, né? Então se espalha que se você não paga. Claro. Então teve uma rodada em 2018, por aí, que uma rodada do Brasileirão que os visitantes ganharam, todo mundo ganhou, e saiu um prêmio milionário. Quebrou muita banca, né? Muita banca realmente quebrou. E quem ficou até hoje foi porque passou por esses momentos, pagou todo mundo, assim, dividiu, pagou, Claro. porque o cara tem que, né? É, é a, Sim. eles querem continuar, eles não querem dar calote, né? Então é isso. Agora, se você começar a ganhar muito, os caras te expulsam, né? Ô, Eu Eric, quero uma saber de dúvida você. que eu tenho em relação às maquininhas aí, esses bilhetes, e as odds, tem muita diferença para essas casas ou não? Tem, deve Tem. ter, né? As odds são ruins. São Com ruins, né? As certeza. odds são muito ruins. É. Então, eles botam um juice assim, bem absurdo. Bem Esses dias absurdo. um amigo meu mudou de banca, ele me mandou a banca nova dele, né? Hum. Aí eu disse, rapaz, assim, ó, aí não dá pra mim não. Tava, por exemplo, ambas marcam, tava 1,80 e 1,80, ambas marcam sim, ambas marcam não. Então você tem aí 20 tickets de juice de cada lado. De cada lado. Isso aqui é impossível, tá ligado? Então tem um juice gigantesco, assim. Os caras não ganham dinheiro à toa, não. Porque o amador não quer saber de juice, ele quer De juntar odd e juice. apostar. É isso que eu ia falar. Então,
Se tiver 1,80 em 80 ou 2,2 para o amador, tanto faz. Né? Tanto E faz. aí ele vai lá e aposta. É que Realmente geralmente assim, esses não caras dá que fazem. profissionalmente é complexo. Esses caras que querem fazer esses bilhetes não são profissional, esses caras querem fazer. Tem até uma brincadeira de um cara que eu sigo no Instagram. O cara me fez um bilhete, acho que quase de 2 metros. O cara acho que botou 30 e poucos jogos. Ele, de um dia eu acerto, um dia eu acerto. R$ 1 pra E ganhar, até acho hoje, que. mano, É, e nunca acertou, né, meu? Ah, não, até que teve uma, não sei se tu chegou a ver, Eric, agora no fim de semana, que o cara colocou a vitória do Werder Bremen, a vitória do Almeria. Ah, mas eu não Com, eu acredito. vi, tu viu aquela? Mas vi, aquilo vi, ali vi. também, É, uma, depois. uma em 1 milhão, né? É, mas eu depois que eu vi, que eu recebi um vídeo, o Eric pode até falar que o Eric é mais experiente que a gente. Depois que eu vi o pessoal editando as Ah, não, apostas na normal. Bet365, eu já não acredito mais em É nada. qualquer um, É qualquer um, aí Você tu bota consegue. lá R$ 1 e aí tu bota 1.000. Então, essa cultura do print, ela tem um problema por causa disso, assim. Ela é muito passível de falsificações, né? Isso, Tem isso É, coisa que é mesmo. verdade e tem coisa que não é. Então, como é que você vai distinguir o que é verdade e o que não é, entendeu? Então, tem muitos problemas em relação a isso, mas é a o nosso complicação meio. do nosso trabalho, assim, É, tu né? quer ver Eu, uma coisa? particularmente, não dou muita credibilidade para print, assim. É, É, isso aí, eu, isso eu aí. também, é que nem eu falo assim, né, Eric? Uma coisa é o Eric chegar e falar assim, ó, galera, vocês estão vendo aqui, hoje é sábado, dia tal, eu vou botar o Werder Bremen ganhar do Bayern e vou botar o Almeria ganhar do Real Madrid. Isso tu tem teu vídeo, tu gravou e tu fez. É. Agora, o cara faz 100 apostas, né, Eric? E aí só bota que ganha e as 99 errou. E isso que depois É normal. a gente vai entrar num tema depois, né, Eric? Até da situação do dinheiro fake, né? É, eu acho que até o Eric fez uma Fez um. matéria, né, Eric? Isso aí muito, Artigo. muito. Ficou Uhum. boa. Parabéns, ficou interessante mesmo ali. Isso aí ele Esse. pode falar. Desculpe. Vai lá, Não, pode. isso daí que o Pitbull falou é muito, muito sério e acontece muito, que é o seguinte. É quando você não mostra toda a realidade, né? Você só mostra uma parte da parte boa, né? E aí, por exemplo, você pega isso, muitos famosos fazem, muitos mesmo, assim. E Ele influência, vai lá, principalmente, mostra é. É. mostra lá, tipo, mostra um green foda, um green muito foda, assim. Tipo, o cara acertou uma odd do cacete, mas ele não mostra as outras 99 que ele errou, né? Então, ele cria uma cultura que ele é bom, né? Porque como você só mostra uma parte da realidade, você começa a construir no imaginário do seu seguidor que você é muito bom. Mas só que quem trabalha com aposta sabe que tem que contar tudo, né? É uma por uma, você ganha, se erra, você ganha, se erra, você ganha, se erra, e você vai lucrar na diferença desse erro e acerto. E aí, quando você pega um cara que só mostra acerto e de vez em quando diz que erra, né, você vai construindo uma ilusão na cabeça do seu seguidor. E é complexo, né? Você não tem muito o que fazer, você tem que olhar, por exemplo, quem é casca grossa já, você olha assim, pô, esse cara aí é fodido, não ganha porra Ah, nenhuma. é Ele só tá verdade. mostrando um ou outro, mas, enfim, é E isso. outra pergunta, Eric, hoje eu gostei acho, de um artigo que tem teu na internet ali. A organização do teu trabalho, como é que tu faz? Que isso tu colocou ali que é um pilar central, né? Como é que tu faz hoje em dia essa Ah, organização do teu trabalho? Que deve ter bastante aí, hein? eu sempre, como eu enveredei por meio da educação nas apostas, quando você vai ensinar alguém, você tem que organizar o seu pensamento para transmitir um conteúdo educacional, né? Certo. Isso me ajuda muito, porque quando você vai organizar um pensamento, você tem que olhar, às vezes, para o que você faz. Nem sempre na rotina você consegue olhar para o que você faz. Isso me ajudou muito. E aí eu fui entendendo nessa tarefa que a organização de um apostador ele é pilar central de um método, Boa. né? Vamos imaginar que você é um bom apostador. Você é um bom apostador, mas você é um apostador desorganizado.
certo? Você é um apostador que consegue extrair mais EV, mas você é um apostador desorganizado. Tudo indica que você não sobrevive por muito tempo nas apostas. Tudo indica. Por quê? Porque as apostas é um meio competitivo, né? Você tá competindo com alguém. E se tiver alguém mais organizado que você, essa pessoa vai começar a pegar o mais EV que você não pega por desorganização, né? Perfeito. Então, eu comecei a entender que a organização do trabalho é um pilar central do método, tá entendendo? É, Então, um apostador ele precisa de várias habilidades e uma delas que ele precisa desenvolver é a organização, né? E com isso você tem que ter uma rotina, né? Você tem que construir uma rotina de análise, você tem que construir uma rotina de aposta, você tem que construir uma rotina de coleta de dados, você tem que se preocupar em ser mais rápido do que os seus outros adversários, que são os outros apostadores, você tem que estar sempre à frente de todo mundo. E para você estar à frente de todo mundo, temporalmente falando, você tem que ser organizado, né? E aí as técnicas de organização são várias, né? Mas uma agendinha em uma rotina em um cronograma com rotina de trabalho já é quase tudo. É isso. Poucos fazem, mas isso tu trouxe da pedagogia, Eric. Tu trouxe da tua formação, né? Também, Também, né? também. Eu já era bem metódico em relação à minha organização, independente das apostas, né? Nos meus outros trabalhos e tudo. Só que dentro das apostas eu entendi o quanto isso ia me ajudar na perspectiva que eu falei, da competitividade, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo que aconteceu hoje, tá? Hoje. Abriu aqui, esse final de semana, esse meio de semana, tem uma rodada da terceira divisão da Inglaterra, certo? A League Two ou League One? League On, Isso, terceira divisão. boa. Tem uma rodadinha quebrada, né? De jogos, eles adiam muitos jogos lá por causa de neve e tudo mais. Só que já abriu a rodada do final de semana, certo? Quando abriu a rodada do final de semana, meus preços para o final de semana já estava pronto, independente dos jogos do meio de semana. E aí eu consegui pegar várias apostas boas aqui para o final de semana, e tem rodada no meio de semana. Então veja, vamos imaginar que o Kleber trabalha nessa liga também, e só que é meio não está ligando muito para isso, ou então ele só gosta de apostar lá no dia do jogo, vamos dizer assim. Vai perder o Pô, valor. eu tô 7 dias na frente dele. Tá voando, tá voando. Então, daqui que ele vai apostar, eu já botei alguns milhares de reais no mercado lá na segunda, na terça. Claro, isso eu estou falando de desorganização. Né? Vamos imaginar que seja um estilo de trabalho trabalhar no dia do jogo. Aí é outra coisa. Eu estou falando de desorganização, deixa para lá tal. Então, é isso, né? Quando você se organiza, você tem que estar sempre à frente da maioria, né? Inclusive das casas, né? Você tem que estar com seus preços sempre prontos e não dá para deixar para depois. E só que as apostas você está competindo todos os dias, então você tem que estar à frente do mercado todos os dias, né? Então você não dá para você se organizar um dia e desorganizar 5. Você tem que estar organizado todos os dias, trabalhando, deixando tudo rodando, entendeu? Mas isso aí poucos fazem, mano. Mas é isso que eu te falo. Por que a gente vê cada dia, cada vez mais gente perdendo E deixando e deixando dinheiro? Porque eu vou dar um exemplo, e o Eric deu bem, né? Cara, esses dias, até um tempo atrás, Eric, eu consegui pegar uma linha desregulada no Campeonato Espanhol, de um jogo do Celta de Vigo. Cara, era com um time que tava lá embaixo na tabela, mas só que era um time, era um dos melhores de ambas marcam. Se eu não me engano, em 9 jogos ele tinha 8 ambas marcam, fora de casa, e o Celta de Vigo em 8 ou 9 em casa tinha 7. Pô, dentro da minha precificação eram ambas marcam para no máximo tá ali a 1,80, 1,75 pelo retrospecto atual das duas equipes. Pô, e aí quando abriu a linha 3 ou 4 dias antes, a 2,35. E eu falei, não é possível, os caras erraram aqui. O que eu fiz? Fiz investimento, o jogo era no domingo, fiz investimento na quinta-feira. Chegou no sábado, já tava 1,92. Olha aí. Então, assim, esse trabalho que nem tu fala
do mais EV, de encontrar valor, e no detalhe é pouca gente, porque a grande maioria não é profissional. A gente sabe, né, Eric, que a grande maioria, pouquíssimos são profissional. E a grande maioria que aposta recreativo, o cara não quer estudar, Não. o cara não sabe nem se o time é bom em casa, se o time é bom fora, que sistema joga. Então, assim, é que nem o Eric falou, se tu não tiver uma organização a nível de análise, a nível de extrair valor, uma coisa que ele falou que no início a gente não fazia, agora a gente, depois com o tempo, aprende. Tu não pode ir pro mercado ver o preço do mercado. Tu já tem que ir pro preço do mercado já com o teu preço, que daí tu já vai encaixar, tu vai encaixar as odds e saber se tem valor. O que que eu vejo? E o Eric pode até falar, o cara no sábado jogo, o cara abre sexta de noite, tá pagando 1,80 pro Atlético de Madrid. Tá, mas e aí? Cadê a tua precificação em 80? É válido? Tem juice aí? Tem mais EV? E o pessoal vai ali e aposta, né, Eric? Isso é normal, assim, né? Tipo, o recreativo, ele só quer brincar. Isso aí, só quer brincar. Mas E vai, aí não tem vai muito o pro que parque, fazer, né, assim, Eric? né? Vai pro parque, quer brincar, vai pro parque, vai pro toboágua. Mas Pete, eu entendo, eu realmente, do fundo do coração, eu entendo o Do lado do recreativo, né? entretenimento das Isso. apostas, assim, Isso. do recreativo, assim. Eu acho que faz parte, né? É, vou dar um exemplo mais perto impossível, meu irmão, né? Meu irmão é um apostador, vocês dois estão aí, né? Mas eu tenho um irmão que ele é apostador recreativo. E Tá. ele começou junto comigo, lá em 2016. Ó, veja, né? Ele tem outra trajetória de vida, outra profissão, tal, e ele continua apostando. Ele é um apostador recreativo, e é isso que ele faz. Ele abre a casa de aposta que ele tem conta E e vai. aposta. Faz uma múltipla lá e aposta. É, Aí você repara, eu não tenho a menor condição de dizer para ele que ele está errado. Ele está se claro. divertindo do jeito dele, entendeu? Mas no dia que ele chegar para mim e disser, ô Eric, eu quero estudar para ganhar dinheiro com apostas. Aí a primeira coisa que ele tem que fazer é parar de fazer tudo que ele já fez nas apostas. Então, é um pouco disso, assim, né? Se o cara quer fazer isso, eu acho que faz parte. Inclusive, é o motor da indústria, né? A indústria vive Claro. dessa rotatividade, desse público recreativo. É, Mas a partir do momento que a pessoa decide que quer ganhar dinheiro com aposta, ele vai precisar mudar toda a sua relação com apostas, porque se ele mantiver essa ideia de que ele vai se divertir, etc., ele já está atrás de quem não quer se divertir muito, só quer né, ganhar dinheiro e transformar isso, né, como renda extra, ou até mesmo como um meio de trabalho. Então, eu acho que, particularmente falando, eu entendo essa parte da indústria, né, desse público, e é isso, né? A gente tem que cativar quem quiser, né, olhar claro. isso aqui com uma forma diferente, mas quem não quer, tudo bem, faz parte. Ô, Eric, outra pergunta, eu gostei ali que tu falou, que eu trabalho também com a League One, League Two ali, eu gosto. Tu trabalha na questão de overgoals ou handicap ali nessas Não, ligas? Não? eu só trabalho com um mercado, que é Ah, handicap asiático, só. só handicap. Ah, tá, só handicap. Mas é uma E liga interessante de trabalhar, né? já tem uns 5 anos, mais ou menos, que eu Pô, só trabalho com handicap asiático. pá. Não, e isso Quatro, já quatro, quatro. tocando no assunto, já a gente pode até falar já dos projetos do Eric aí, né? Que o homem é broker agora, hein? Ah, é? O homem é broker, tá aí com um serviço aí, que é isso, hein? Se eu não tiver errado, 51,75 unidades, é isso? Que isso, hein, papai? Pá. Foi um ano bem decisivo para mim. Comecei em janeiro de 2023, o broker, junto com a Dreams Invest. Porque lá no Betmasters foi uma correria para todo mundo, mas eles estavam lá, provavelmente o pessoal todo conversou com vocês, mas estava todo mundo lá em Recife, né, a equipe toda. E é uma experiência interessante, né, diferente de tudo que eu já fiz na vida, né, então você começa a administrar muito dinheiro, você começa a administrar muitos clientes, e é isso, né, para quem não sabe o que é broker, o estilo de broker que eu estou trabalhando é um broker de administração de contas, né,
Então, a gente administra as contas dos clientes, não necessariamente a gente administra o dinheiro, né? O dinheiro não passa por nós, a gente administra o saldo, né? Deu para entender? Os caras não mandam dinheiro para a gente e a gente aplica. A gente administra o saldo deles, no login deles, na senha deles. E aí, quando a gente faz isso com muitos clientes, né, esse capital ele fica bem considerável. E é um serviço que cresceu muito no Brasil. E eu fui desafiado, né, em 2022 a migrar para esse tipo de trabalho e foi bem difícil assim essa adaptação, mas bem gratificante também, porque o desempenho, o resultado, na verdade, foi bem legal. A gente faz uns estudos de métricas e tudo mais, e a gente tinha... O ano era para ser melhor do que a 51, mas 51 unidades não dá para reclamar, tá de bom tamanho, assim. E é isso, é um tipo de serviço que eu migrei integralmente, então eu fechei meus grupos VIPs, por exemplo, né, para me dedicar integralmente ao broker. E é isso, né? É aquela história, né? No broker não tem essa de print, não tem essa de papo, não tem essa de nada. Ou você ganha dinheiro, ou você não ganha. Ou você Isso ganha é dinheiro verdade. apostando, ou você não ganha dinheiro. Então, se tem uma coisa que o broker também, né, vai, né, me deixa num local, né, de fala diferente aí das apostas, é isso, né? E Eu tu tenho trabalha planilha lá sozinho, para Eric, ou conversar tem com mais vocês. gente contigo no broker? Veja, o broker em si, ele tem mais, além de mim, né, a empresa que eu trabalho tem mais 3 tipsters, certo? São 4 tipsters na empresa. Porém, se você quiser investir comigo, por exemplo, você tem que colocar uma conta comigo. Os outros tipsters não acessam, né, a conta, entendeu? Então, se você quer investir nos 4, você tem que colocar 4 contas. Ah, tipo, Então, cada um apesar da empresa ter tem a sua carteira, né, Eric? Cada um tem a sua carteira, é isso? Tá. apesar de terem 4 tipsters na empresa, só eu administro o meu broker, né? Então, nesse sistema de funcionamento, né? Mas eu sou a cara pública do meu broker, mas eu tenho uma equipe que trabalha comigo, etc. Né? Hoje eu não consigo fazer tudo que eu faço sozinho, né? Isso estou falando do Eric apostador, estou nem falando do Sim. Eric produtor de conteúdo. Claro. Então eu tenho uma equipe que me ajuda em sistematização de dados, coleta de dados, e a gente vai fazendo um trabalho em equipe também. E trabalhando com handicap no broker, né, Eric? Sempre, né? Só handicap, Só handicap. sempre handicap, né? Sempre handicap. A gente precifica. Hoje eu estou trabalhando com mais de 150 ligas, Pá. e aí mais de 150 ligas. E aí a gente precifica todos os jogos que vocês imaginarem, tudo que der a gente precifica. E aí fica esperando o mercado. E aí quando o mercado dá umas brechas, hoje de manhã o Peter mandando mensagem, eu estava dando uma olhada aqui nas apostas que eu tenho para hoje. Tem uma aposta que a gente fez no mais 0,5, que foi um nome difícil lá, o mais 0,5, tá no mais 0 já. Né? Então eu tenho 2 linhas de vantagem. E essa é a busca incessante, é buscar erro o tempo todo. Você busca erro o tempo todo do mercado e aproveita. Ô, Eric, uma pergunta que eu tenho do broker, que eu acho que é até bom, depois a gente vai deixar aqui Pra galera, pra isso. galera seguir aí o broker aí do Eric, muitas entradas, acredito que o mercado não vacila tanto, a média mais ou menos de entrada, a gente falou aí de um ano de 51 unidades, teve alguns meses que teve um volume maior ou tem mais ou menos uma média? Porque o pessoal que queira investir Claro. tem que saber do que está fazendo, e até já recomendo Uhum. pro pessoal que está nos assistindo aí do Bet Bulls aí, que é um cara de extrema confiança. Pode ter certeza que se o Eric falou, eu assino embaixo, é um cara que, além de passar credibilidade, é um cara que vai no detalhe. Metódico, E isso a aí. gente sabe que dentro dos investimentos isso faz toda a diferença no longo prazo. Então a minha pergunta aí, Eric, é volume, tem muito volume, tem meses, a gente sabe que tem meses que acaba a temporada europeia, tipo naquela quebra ali do meio do ano, mas como tu falou que trabalha com 150 ligas, tu deve ter mais oportunidades aí. A pergunta é muito boa.
Ô, dessas 150 ligas, eu não tenho com exatidão aqui, mas a esmagadora maioria, a maioria realmente, são ligas europeias, né? Então, aquela quebra ali de final de temporada e início, né? Realmente tem uma baixa mundial, né, no número de jogos de futebol. Consequentemente, vai ter uma baixa também no volume das apostas. Mas, por exemplo, num final de semana, no meu broker, a gente consegue fazer 30 apostas, né? Então, Ó. a gente analisa ali por final de semana, quando a gente tem um final de semana cheio, digamos Cheio, assim. claro. A gente analisa ali, né, entre 800 e 1.000 jogos e Bah, sobram 30, bah. 35 jogos. Tá aí, Eric, vocês trabalham com stake fixa ou variável? Como é que funciona? Variável. Ah, Trabalho com variável. stake variável. Boa. Eu aposto uma hoje, né? Eu já fiz vários testes, mas hoje eu aposto com ou uma unidade, ou 1,5 ou duas. Boa. Esses três. E uma E, e como pergunta. a gente trabalha com o mundo real das apostas, assim, então, por exemplo, eu tenho uma aposta para hoje que não coube uma unidade, só coube meia. Mas não foi porque eu quis. Foi porque enquanto eu estava apostando com a conta dos clientes e, enfim, as minhas também, essa odd baixou, né? Então deu um drop de odds. Então você não, ele baixou o suficiente para você não seguir apostando. Então, às vezes, você não aposta o que você quer. Aliás, muitas vezes, você não aposta o que você quer, ou você não aposta o que deveria ser apostado ali, porque enquanto você está apostando, existe um ajuste de odds ali e você não entra como você quer. Então, se você pegar minhas planilhas, por exemplo, vocês vão ver entradas de meia unidade. E alguém vai perguntar, pô, Eric, mas você não falou lá no podcast que você aposta 1,5, 2, mas é isso, é porque nem sempre entra o que a gente quer, às vezes não entra. Então, E, é um pouco disso. Então a gente já vai deixar aí, né? Depois a gente deixa aí para quem quiser saber mais aí do Broken, boa. que é importante, serviço de qualidade. A gente sabe hoje que tem muitos Broken, mas tem muitos Broken que só quer pegar o dinheiro e some. Principalmente a gente sabe quando bate aquela água na bunda, né, Eric? A fase ruim não é todos. E o Eric é um dos caras que eu mais gosto dentro do investimento, porque ele passou no início uma fase muito ruim e conseguiu superar, mas manteve principalmente ali o mindset blindado, que eu acho que é o grande erro dos apostadores, que quando passa aquela tempestade o cara não aguenta, separa os meninos dos homens, né, quando dá aquela sequência de head, que o Eric falou uma coisa muito interessante, né? Mostrar green qualquer um mostra, mas mostrar a realidade, porque eu costumo falar, o green e o red andam lado a lado. E não tem como, quando fala assim, Eric, é uma das coisas que eu bato muito na tecla, fiquei 36 meses invicto. Pô, então eu vou te dar um prêmio. Vai, então dá um troféu. Ficar 40 meses invicto. Cara, o dia a dia, a batalha que pra tu fechar com 4 unidades, 5, aí vem o cara que mete que ficou 5 anos invicto, eu vou ter que mandar pra dar o Pusca pra ele. Porque é brincadeira. Aí já pega o jabá e pede, ó, RIB 889, uma carninha. Não tem como mandar pro Eric, né? Eric, aí, ó. Eric, RIB 889, quando tu vir aqui a Porto Alegre, ó. É isso. Carne 24 horas, carne Las Piedras, carne de qualidade do Uruguai, tem carne gaúcha aqui, tem entranha, tem picanha, tem maminha. Os caras são fera. Mandar um grande abraço aí pro Foguinho, mandar um abraço pro Júnior. O Eric tá muito longe, mas quando vir a Porto Alegre... Vamos fazer um churrasquinho pra ele. A gente vai fazer um churrasquinho, que o homem gosta de uma boia, dos nossos. A minha sorte é que tá sendo tudo gravado. Aí eu vou ter como cobrar depois. Não, pode cobrar. Vai, Foguinho, né? Olha, o Coisa vai cobrar dele, o Lisca. O Lisca vai cobrar a gente fez um episódio aqui, o Eric, o Lisca veio aqui, o Lisca. Doido. Gente boa, fez um episódio com nós aqui, e o pessoal da carne mandou um abraço pro Lisca, o Lisca não, abraço eu não quero, eu quero que vocês me enviem a caixa com carne. E os caras ficaram dando risada. Eric, a gente já falou um pouco do Broken agora,
Também tu tem um outro serviço aí que tu me mandou aqui, eu acho que é bom tu falar, até eu já vou deixar aqui o Instagram, se o pessoal puder botar na tela aí, que é o Eric Sport Underline Oficial. Fala um pouco aí também, já que o Eric é um cara aí que tá voltado mais para a parte educacional, mas tem bastante produto, tem bastante conteúdo. Fala um pouco aí dessa página aí também no Instagram, que eu já vou mandar pro pessoal aqui botar na tela para poder te seguir, o que você faz aqui para poder explicar para a galera que não te conhece ainda, que sabe que tem muitos que estão iniciando, para poder seguir o Eric aí. Boa. A Eric Sports é um projeto novo, né? A gente começou em dezembro do ano passado, então tem um mês e pouquinho de vida, e eu vou dizer assim, hoje é uma nossa paixão, assim, né? Porque é um trabalho muito leve. Antes de virar apostador, eu era editor, tá, de um site local chamado Expressão Sergipana. Eu trabalhei 5 anos na Expressão Sergipana como editor-chefe. E, enfim, eu tenho um pé, apesar de não ser jornalista de formação, eu tenho um pé na comunicação muito forte, desde sempre. E até isso acho que me ajudou na profissão das apostas, mas enfim, eu trabalhei muitos anos com comunicação, com notícias, com matérias, com entrevistas, com jornal impresso, com jornal digital, enfim, com várias formas de comunicação. E dentro das apostas eu acabei abandonando um pouco disso. Apesar de escrever muito para o meu blog, eu trabalho, né? Escrever para um blog é um artigo é uma coisa, né? Noticiar é outra, informar é outra. E aí a Eric Sports é uma ideia de você aliar informação com aposta, né? De uma forma mais leve. Então a gente trabalha tentando comunicar sobre o esporte de uma forma diferente, com dados, com notícias interessantes, com ligas que as pessoas já não né, que a imprensa tradicional não trabalha muito. Então a gente informa quem foi o campeão chileno, quem foi o campeão colombiano, como é que está a Copa Africana de Nações, quem se classificou ontem na Copa Asiática. Enfim, a gente tenta aliar essas informações, né, no futebol mais alternativo, junto a um futebol mais comercial, né, as grandes ligas europeias, por exemplo. E a gente está tentando construir uma comunicação diferenciada para poder também inserir de forma mais leve também as apostas, né? O que é que aconteceu na minha carreira, assim, dentro das apostas? Imaginem o nicho das apostas desse tamanho. Todo mundo que gosta de apostas, assim, né? Dentro desse nicho das apostas, a esmagadora maioria é daquele público recreativo que a gente conversou, né? E, particularmente falando, eu tenho dificuldade de conversar com esse público recreativo, porque você precisa fazer coisas que eu não gosto de fazer muito. Você precisa mostrar muito print, você precisa fazer algumas dancinhas, você precisa... assim, eu não consigo fazer isso. Eu tenho dificuldade. E eu fui muito sugado, né, pelo público profissional, porque eu tinha que ensinar, eu tenho muitos alunos. Então, eu tinha que falar uma linguagem avançada o tempo todo, entendeu? Claro. Foi muito empurrado para essa comunicação muito profissional. Então, ninguém queria falar de futebol comigo, tá entendendo? As pessoas só queriam falar de temas avançados comigo. E aí eu fui, e fiquei num nicho ainda menor das apostas. Tem um nicho grandão, que é um nicho recreativo, de profissional, tá todo mundo. E tem um nicho miudinho, que é o nicho de quem quer ser profissional. E eu fiquei nesse nicho bem miudinho. E eu perdi a comunicação com o resto. E eu quero conversar com mais pessoas. Eu tenho coisas para falar não só sobre CLV, eu tenho coisas para falar sobre Flamengo, eu tenho coisas para falar sobre o Colo-Colo, eu quero conversar com as pessoas sobre o futebol também. E, a partir dessa porta de entrada, conversar também sobre apostas, por que não? Né? Porque, por exemplo, o GE pode falar de odds, né? E eu não, com uma pessoa que está entrando agora nas apostas. Claro. Eu posso também, não é porque eu sou um apostador profissional. Então, eu quero aliar essa informação, essa porta de entrada através dos esportes, as pessoas me conhecerem através de uma comunicação mais leve, e eu também quero apresentar ideias iniciais, né, para quem quer se aprofundar nas apostas, né? Então eu quero aliar essa comunicação legal, bacana, leve sobre esporte, sobre futebol,
e também entrar ali com um podcast mais tranquilo, com artigos bem iniciais, para poder as pessoas irem conhecendo o meu trabalho dentro das apostas também. Então, de Boa. forma geral, é uma estratégia de comunicação para conversar com mais pessoas, né? E aí a gente tem um xodó bastante forte nosso, porque, enfim, a gente tem se dedicado bastante para crescer a página, crescer os nossos seguidores. A gente já está com mais de 3.500 seguidores no Instagram, começamos em dezembro. E aí é isso, assim, é algo que tem uma equipe também que a gente tem trabalhado junto. E é isso, né? Por exemplo, o grande sucesso recente aí, mais recente ainda do que a nossa vida, assim, que deu muito certo, são os resumos. Então, por exemplo, a gente fez o resumão do boliviano, né? Então, quem foi campeão, quem foi vice, quem se classificou direto para a Libertadores, quem foi para a fase preliminar, quem foi para a Sul-Americana, quem foi rebaixado, quem foi o artilheiro, quem foi o técnico do campeão, porque teve alguma curiosidade, não teve. Enfim, a gente conta a história do boliviano em 2023. O boliviano passou um mês parado, por exemplo, porque teve denúncias de manipulação de resultado. Então tá tudo bonitinho lá, explicado de forma leve, tranquila, né? Então é uma comunicação nesse sentido, assim, né? Bem legal, bem alternativo e diferente, que muita gente tem essa carência de saber informações mais mastigadas de uma região, né? Por exemplo, o povo brasileiro adora futebol sul-americano, adora. Por quê? Por causa da Libertadores, por causa da Sul-Americana. Mas o dia a dia, né, do futebol sul-americano não chega aqui no Brasil. Por quê? Porque ninguém quer contar. E a gente está contando isso daí, está contando essa história. E vamos ver se o público abraça esse trabalho nosso aí. Meu, até pegar o gancho do Eric, eu acho que é importante, né, meu? Eu acho que isso aí que eles estão fazendo, quantos de repente apostam no campeonato boliviano e não colombiano também e não deve ter notícia, né, Eric? Pô, e ver fazer um resumo assim, o cara se identifica, porque já vai ter tudo mastigado, já vai saber quem é o campeão, quem foi pra Sul-Americana. Então aí, ô Eric, dá os parabéns aí por excelente trabalho. A gente vai deixar aqui o Instagram ali para poder seguir. Mas só pegando o gancho do Eric aí, pô, nós estamos frente a frente aqui. Quando o Eric falou que não gosta de dancinha, ele encarnou em mim. Porque o Kleber, vamos lá fazer dancinha. Eu falei, não, eu não tenho perfil pra dança. Só que daí tu bota o homem, Eric, pra dançar. O homem parece bailarino, mano. O homem se identifica, meu. Parece. Mas é isso. Eu vou dar um exemplo assim. Tipo, vários amigos meus me mandaram os vídeos das dancinhas do Kleber. Pô, ficou massa pra caramba. O cara não leva jeito também. Imagina eu, velho. Eu não tenho. Não, nós ia passar vergonha, Eric. Nós ia passar, nós somos todo duro. Todo mundo. Não, e eu chegava lá, eu nem vi o vídeo, já dizia, vai ser massa, já curtia. Eu imagino, todo mundo já fazia isso, tá ligado? É uma comunicação legal, é uma comunicação leve, descontraída, né? E as pessoas querem isso, né? É isso, as pessoas querem isso também. Então, conseguir aliar essa alegria, né? Essa diversão à comunicação é um dos segredos das redes sociais também hoje em dia, né? Mas nem todo mundo tem perfil, é isso. Não, e outra coisa, o Eric tá de parabéns porque é um dos poucos aí no mercado que faz conteúdo e faz conteúdo. O conteúdo do Eric é um conteúdo voltado para a galera que está iniciando também, mas também um pessoal mais à frente, mais profissional. E eu entendo o lado do Eric, porque o lado do Eric, ele fica naquele mundo, né, Eric, que são poucos profissionais. A gente tem que ser coerente aqui, né, Eric? São poucos profissionais. Sim. Muito poucos, né? E o Eric, com esse conteúdo agora do Eric Sports, um conteúdo mais leve, que a galera gosta também, que a galera se identifica. O campeonato colombiano é ótimo de trabalhar, tem vários campeonatos aqui, chileno, entendeu? Então, a galera vai se identificar e esse projeto, Eric, tem tudo para dar certo. A gente vai deixar, Eric, aqui o Instagram também pro pessoal seguir vocês aí, porque eu acho que o importante aqui é poder dar espaço. E a gente dá espaço para todo mundo, isso. Porque eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Às vezes, que a gente sempre encontrou, sempre falei isso pro Eric, eu tenho um carinho, uma admiração por ele, porque, cara, a gente tem que exaltar quem faz um trabalho sério aqui. Perfeito. E hoje em dia a gente está num cenário que tem muito preconceito,
das apostas, dos investimentos, cara, e quando tem um cara que é um cara que ensina, Tem que valorizar isso. ensina como se faz desde o início, tem vários conteúdos feras, cara, tem que dar os parabéns aí pro Eric pelo trabalho que ele vem fazendo, a gente vai divulgar todas as páginas aí, Eric, e, cara, eu vou te fazer uma pergunta, Eric. Qual a diferença que eu acho que é importante pro pessoal que está nos assistindo, qual a grande diferença que tu nota de hoje para quando tu começou? Tu acha que o que evoluiu? Tipo, tu acha que tem mais gente querendo ser profissional ou tu acha que continua isso. muita gente recreativa? O que um recado que tu deixa pro pessoal que tá começando agora, que fala assim, que nem eu falo, né? Eu não costumo falar, não vai fazer aposta recreativa, mas para mim aposta recreativa é R$ 1,50. Quando o cara começa a falar aposta recreativa e tu vai lá, o cara depositou 15 mil, 20 mil, isso aí não é recreativo. Isso aí é porque tu tá tirando o dinheiro dentro de casa. Agora, se o cara quer fazer aposta recreativa, faz. Então, assim, Eric, qual a diferença que tu vê do teu início, tá? A gente pode falar, não sei há quanto tempo tu tá dentro dos investimentos para agora. O que tu acha que nota? E depois, mais à frente, eu tenho uma outra pergunta em relação aí à regulamentação. Boa. Eu comecei em 16. Não faz muito tempo, tu vê? Essa pergunta sua é difícil pra caramba, mas porque eu não tenho como comprovar, mas eu tenho uma hipótese, que é o seguinte. Era muito mais difícil antigamente para quem queria avançar, né? Certo. Então, tinha pouco material bom aqui no Brasil. Eu acho que o primeiro grande salto de qualidade ali foi o Danilo. Né? Tinha material, não estou dizendo que não tinha material, mas o Danilo pegou isso daí e jogou lá para cima. Tá? Mas tinha pouca coisa, mesmo com o Danilo. Pô, você imagina, você tem um Danilo um país do tamanho do Brasil. É pouco, é muito pouco. Né? E as apostas também é algo que você precisa da soma de experiências. Né? O Danilo é um baita professor, né? Mas o Danilo tem a experiência dele dentro das apostas. Mas o mundo das apostas é muito grande. Né? Então, você precisa de mais professores para poder, né, completar o quebra-cabeça. Né? Até ou chegar perto disso. Então, era muito pouco. Né? E hoje eu vejo que tem muita gente produzindo conteúdo. Né? E tem muita gente produzindo conteúdo de qualidade também. Inclusive os antigos, o próprio Danilo, né, segue produzindo conteúdo. E aí os alunos do Danilo foram vivenciando coisas diferentes e produzindo conteúdos diferentes também. Então eu acho que hoje tem muito mais coisa na língua portuguesa para quem quer se aprofundar nas apostas. Mas só que hoje também a gente teve um boom das apostas no Brasil, né, de 19 para cá, absurdo. Então, eram poucas pessoas que, né, trabalhavam no viés profissional das apostas, certo? Só que aconteceu um boom de lá para cá e esse pouco, mesmo que tenha crescido, ficou ainda menor, né? Porque o público recreativo ele atingiu proporções inimagináveis, né? Saiu pesquisa agora do Datafolha, né? Alguns, acho que 30 milhões de brasileiros já apostaram, enfim. Veja, 30 milhões, um público recreativo gigantesco, né? E o público profissional ficou ainda menor diante desse público recreativo gigantesco. Então, é um cenário que você tem mais conteúdo profissional, né? Você tem mais conteúdo bom em língua portuguesa, mas é um cenário de crescimento avassalador do público recreativo. Né? Então, é um pouco disso, assim. Quem desse público recreativo, quem quer se aprofundar, ele tem mais oportunidades. Mas só que o que aconteceu também, né? O povo não é besta, né? Com esse crescimento de apostadores recreativos, aumentou muito produtores de conteúdos para público recreativo. É verdade. Né? Então, às vezes, a pessoa
quer, mas não consegue dar o próximo passo, porque o cara fica prendendo ele ali naquela visão bem recreativa, bem, né, bem limitada do ponto de vista de ganhar dinheiro de verdade com as apostas. Então tem barreiras também, né? São cenários do avanço, assim. São problemas bons, eu acho. Eu prefiro saber que tem 30 milhões de apostadores no Brasil hoje do que lá em 16, sei lá quantos eram, era quase ninguém falava de aposta. Então, eu gosto de ver a cena das apostas crescendo. Acho interessante para nós, inclusive, ter mais gente que conhece as apostas, que vivencia as apostas, né? Mas é isso, a gente tem que saber lidar com essa realidade, ter uma porrada de gente que não quer saber muito o que a gente está fazendo, né? Mas tudo bem, alguém quer. Verdade. Aí não já pega o jabá e fala dele, né, mano? Bote Bus 87. Tem que falar do robozinho. Vai botar na tela e vai botar na tela aí. Coloca na tela, fala dele aí. Bot Bulls 87, o robozinho que a gente criou aí já tá com quase 3 anos desde a criação, isso. Eric. Aquilo que a gente sempre fala, né? A gente sempre fala pro pessoal, o robô não vai fazer milagre, não vai te deixar milionário. A gente mostra, agora a gente até fechou uma parceria, Eric, com a Bet Central, que a gente deixa lá todos os resultados para quem adquire o Bot Bulls numa planilha pública, entendeu? Tem todas as entradas lá, o usuário, porque a gente sabe que tem muita gente aí que maqueia os resultados, troca a planilha e ali, junto com a parceria com o Marco da Bet Central, a gente publica lá o resultado com todas as entradas, um robô que já está aí há 2 anos no mercado, vem sendo lucrativo, mas que nem a gente fala, né, Eric? A gente mostra a realidade de 12 meses, se eu não me engano, ano passado ficou 4, 5 meses no negativo. Não existe milagre de fazer 200, 300 unidades. A gente sabe, vai ter sequências boas. Nós, como apostador, Eric, vamos ter meses que a gente vai estar bem. Parece que todas as entradas conseguem encaixar. Tem meses que não vai entrar. Então, vocês que não conhecem aí o Bot Bulls, vai ficar aí na tela para vocês adquirir o Bot Bulls, que a gente fez implementações no Bot Bulls. Certo. Agora a gente, Eric, a gente colocou 8 vídeos numa plataforma ensinando desde o início como é que foi o trabalho, como faz o investimento, por quê. Não é porque o robô te mandou alerta, tu tem a obrigação de fazer o investimento. Então a gente já está aí com o robô há mais de 2 anos no mercado, vem sendo lucrativo, tem meses que dá aquela queda que é normal, mas vocês que não conhecem aí o Bot Bulls, fiquem à vontade aí para poder conhecer, vai estar o link aqui embaixo para poder adquirir e contando toda a história de como foi criado o Bot Bulls 87. Boa, boa. E estamos aí, mano, quase finalizando, né? Podcast. Quando o podcast é de qualidade, papai, o troço, ó, passa voando. Mas tem uma pergunta pro Eric aqui que muita gente também entra em contato conosco, né, Eric? A questão do mindset, Eric, né? Isso é muito complicado, né? Como é que tu trabalha hoje o teu controle emocional, até para falar pro pessoal que está nos assistindo aqui, que não é fácil, né? Pegar aquela sequência vermelhinha ali, Eric, não é fácil. Como é que tu trabalha isso hoje em dia, que é importante para a galera aí? Eu tava... O Pitbull estava falando da sequência, do head, que Isso. Eu acho que o Pitbull leu o texto que eu escrevi no Instagram, né, sobre o Brook. Eu fiz menos 23 unidades em abril, março. Olha isso. Abril, maio. E a gente pede 30 unidades na conta dos clientes, né? Então, com um lastro de 100, mas a gente pede 30, né? Então, quando você necessita, você pede um complemento de unidades na conta. Mas, enfim, vai chegar. É matemático, vai chegar. Tem um cálculo que é o máximo drawdown esperado, né? Toda a metodologia dentro das apostas esportivas tem a possibilidade de ser calculado o quanto ele pode perder, o quanto ele deve perder, o máximo que ele deve perder, né? Então, quando eu estava voando, né, eu já tinha o meu máximo drawdown, que era 25. Eu sabia que em algum momento eu ia perder 25 unidades, né? Por quê? Porque funciona assim, a gente trabalha com probabilidades.
Então, sempre pode acontecer a probabilidade ao contrário de onde você esteja, mesmo que você esteja com valor, né? E aí a soma desses acontecimentos vai dar um resultado negativo em algum momento. E aí, tipo, eu já sabia que em algum momento da minha vida eu ia bater menos 25. E eu sei que em algum momento daqui para frente eu vou bater menos 25. Não tem jeito. É a minha metodologia que vai me entregar um resultado ruim em algum momento, né? Então, veja que loucura. Quando bateu a menos 25, eu disse, cara, que continha desgraçada, não é que bateu? Não, podia bater em 2027, mas bateu em 2023. Não tenho Claro. controle sobre isso. Mas é isso, você tem que ter. Eu sempre defendo que você tem que ter o grande aliado do seu mindset, o melhor aliado do seu mindset é a sua capacidade técnica. Boa. Tá? Então, eu particularmente não acredito em controle emocional sem capacidade técnica. O cara pode ser um cubo de gelo, ele pode ser, sei lá, o guru dos gurus do controle emocional. Se ele não tiver capacidade técnica para entender o que são as apostas esportivas, o que são o que está a matemática que está por trás das apostas esportivas, a matemática que está por trás do desenvolvimento, né, de um apostador, dos números de um apostador, ele não tem conteúdo, não tem controle emocional que salve, na minha opinião, entendeu? Então, eu vou lançar, eu não ia lançar hoje não, mas vou lançar hoje lá no meu canal um artigo falando um pouco disso, de como você alia questões técnicas com questões emocionais. Então, eu acho que a base de todo o controle emocional, de toda a capacidade emocional de um apostador, a base, a sustentação é a capacidade técnica. Sem capacidade técnica, nada se sustenta, na minha opinião. Nada se sustenta. Você pode ser muito bom, né, de cabeça, de saber ali controlar situações negativas, mas se você não souber sair dali ou por que entrou naquele buraco, por exemplo, né, ou até mesmo você não souber porque você está ganhando muito, né, você pode ganhar muito ao invés de perder muito e aquilo ali está completamente fora da curva e você achar que é o melhor do mundo e começar, né, a trabalhar como se aquilo fosse o cenário do cotidiano, um cenário de tendência e aquilo é completamente fora de tendência, né? Isso daí vai destruir você em algum momento também. Então, na minha visão, é isso, né? A base do apostador é as suas habilidades, a sua capacidade técnica, né? As questões emocionais, elas vêm depois, né? E aí é um pouco disso. E hoje, por exemplo, você perguntou, como é que eu lidei, como é que eu lido com isso, como é que eu passei por essa fase e tal. Você acaba entrando no piloto automático também, sabe? Quando você vai ganhando casca, você acaba entendendo o que é sorte, o que é azar, o que faz parte, o que não faz parte, né? E aí, por exemplo, nesses menos 25, 23 unidades, a gente teve uma projeção de lucro de mais 12, mais 15. Veja, não foi um desempenho ruim, foi um desempenho bom, mas com resultado muito ruim, né? Eu tive azar. Então, se o cara, né, ele não sabe que ele teve um desempenho bom, ele vai pensar que ele teve um desempenho ruim com resultado ruim. Claro. Então, aí ele afunda junto, né? Mas qual é o grande segredo? Se você sabe que você teve um desempenho bom com resultado ruim, o que é que você vai fazer? Continuar fazendo a mesma coisa. Para Perfeito, isso quê? aí. Para esse desempenho continuar sendo bom e você esperar o destino resolver. O destino vai resolver, que é o quê? Esse resultado ruim vai voltar a equilibrar. E aí, se tudo der certo e ainda tiver uma pitadinha de sorte ali, isso daí ainda vai passar, né? Você começa a ter resultado melhor do que deveria. E essa curva vai acontecer o tempo todo, o resultado vai descer, vai subir. O importante é você manter o padrão do seu desempenho, né? Esse é o grande segredo nas apostas. Você manter o padrão do desempenho e conscientemente, né? Você tem que ter consciência do seu desempenho para poder lidar com essas curvas, né? Ascendente e descendente do resultado, que é incontrolável. Futebol é aleatório, né? Verdade. Futebol é completamente aleatório e é incontrolável. Você não tem capacidade nenhuma de controlar o resultado do futebol. A única capacidade que você tem enquanto apostador
decidir se você compra ou não um preço. É a única coisa que você pode fazer. E aí você faz isso munido de uma estratégia de precificação, né? E aí você vai estar à frente do mercado se você tiver uma boa precificação. Mas essa é o meu ultimato aí, a minha avaliação em relação ao tema do mindset, assim, né? Nas apostas, ou você tem uma base técnica forte, ou não tem mindset que segure aí um bom apostador. Boa, hein? Muita Ô, meu, qualidade. é aquilo que eu falo pro Eric, né? Aí tu separa os meninos dos homens, né? Isso aí. Porque se o Eric pode até finalizar aí o raciocínio dele, se nós pegar hoje de 10, 9 que passarem isso, já não se volta. afundam no buraco e não voltam. Não voltam porque mais. o cara vai achar que é ruim, que já não presta, que o método não é bom, é aquilo que eu sempre falo. Eric, quando tu faz uma entrada no handicap positivo numa equipe e o jogo tá 0-0, ou tipo, o jogo tá 1-0, tu tá perdendo, dá um pênalti aos 94 pra tua equipe e o cara erra, a culpa não é tua. A precificação foi feita, tu pegou o valor do teu lado, só que tem coisas que fogem da gente, é que nem o Eric fala. Ou tu compra a ideia do valor e tu faz a tua entrada. E segue a tua metodologia. E segue, porque Isso. assim, cara, eu vejo muito. E posso falar por experiência própria. Cara, 95% do pessoal, se pega uma sequência dessa, entra pra um buraco. Já vai falar assim, eu não presto, as minhas análises estão erradas. E, cara, e não é a primeira vez, né, Eric? A gente já falou lá no Betmaster, uns tempos atrás também pegou uma baita de uma sequência e conseguiu reverter. Então já dá pra se falar que o homem é casca grossa. O homem não se abala. Cabo da peste. O homem é cabo da peste, meu. O homem é cabo da Mas peste. é isso. Ó, são poucas metodologias, são poucas, que não vão passar por grandes bad runs, assim. Tipo, o cara tem que trabalhar num cenário quase que não existe mais nas apostas esportivas, que é um cenário de mais EV absurdo. Sim. Eu sou de uma geração das apostas que pegou a várzea brasileira completamente desajustada, né? Ali 16, 17, 18. E você tinha 16, 20% de mais EV médio. Era um negócio absurdo. Era um negócio absurdo. Era um negócio absurdo, assim. E aí, nesse cenário, você não tem bad run, praticamente. É quase impossível ter bad run desse nível que a gente está conversando aqui. Mas hoje em dia, isso quase que não existe mais, né? Então, um apostador que pega 5, 6% de mais EV, que é um mais EV absurdo, ele vai pegar bad run de 20, 25 unidades. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Isso pode acontecer em 23, 24, 26, 27. Sim. Mas vai acontecer. Pode esperar que vai acontecer. Então o cara tem que estar preparado, porque isso vai acontecer. Entendeu? Com certeza. E quase aqui já estamos finalizando. Podcast de qualidade isso aí, né, mano? Não, o Eric, a resenha é sempre boa. Tem que deixar 2 horas pro homem. 1 hora é pouco, meu. 2, 3 horas. E aqui vamos agradecer a Painacle, né? Nossa parceira, parceira. O Jabá, sempre os vencedores são bem-vindos. ProHub aqui, né? Claro. Quero café, nosso cafezinho. RIB 889. A carnezinha especial. E vamos deixar nosso grande fera, Eric Feitosa. Não, calma aí, que eu quero deixar da peste. Quero deixar a última perguntinha pra ele. A última perguntinha, tá, beleza. Eric, tu que é o rei da Série B, pra quem não sabe, o homem é o rei da Série B. Sei que nem começou ainda, mas já sei que tu já analisa, já conhece. Tem algum candidato ao título da Série B? Lá vem, porque, pra quem não sabe, o homem consegue extrair valor, onde muita gente só reclama que a Série B é under. Eu gosto da Série B. Que se não tem valor, e é um dos caras que é especialista, não só na Série B, em outros campeonatos. Eric, tem algum candidato ao título da Série B? Tu acha aí que o Santos vai bater e vai subir? Ou tu acha que é cedo, ainda tem que ver os estaduais, porque a gente sabe que o estadual é uma armadilha, tem muita gente que nem dura nos estaduais. O que tu tem pra falar da Série B aí? E mais uma vez agradecer o carinho aí. Boa. Essa semana já caiu uns 6 técnicos no Brasil. Viu? Primeiro final de semana. O CSA caiu, né? Marcelo Cabo. Eu li isso que eu tava falando ontem, isso. É um negócio absurdo, assim. O rapaz lá do... esqueci agora. Eu acho que o Santos montou um time melhor que o ano passado. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que se
se eu pudesse voltar no tempo e fosse santista, eu botava o elenco desse ano para disputar o Brasileiro do ano passado. Eu acho que tem um time bastante competitivo e, assim, se não fizer muita besteira, eu acho que sobe com alguma tranquilidade, né? Eu gosto do Santos bastante, né? Mas é isso que você falou. Tem que esperar, porque o que é que acontece? Que é muito tradicional. Hoje menos, tá? Hoje isso daí tem se ajustado muito por causa das janelas de transferência e tudo mais. Mas os times seguram o dinheirinho, né? O pessoal não gasta o dinheiro todo nos estaduais, aí espera para gastar no brasileiro. Então, tem muito. E como o brasileiro Série B é muito equilibrado, então 2, 3 jogadores faz muita diferença. Muita diferença, verdade. Então, às vezes, um time que está meia boca de janeiro, fevereiro, chegar ali em abril com 2, 3 contratações, vira um time extremamente competitivo. Então, não dá para tirar muitas conclusões de agora, mas, de forma geral, eu acho que o Santos vem com a estrutura de elenco muito, muito, muito boa aí para subir com alguma facilidade. A minha aposta aí, bem pré-início de campeonato. Então já gravou o Santos, então... Eu tô triste porque o Sampaio Correia caiu. Ah, não. Esse aí é um time massa. Eu gostava do Bolívar, me deu muitos greens jogando em casa. Se lembra, Eric? A gente conversou muito sobre o Sampaio, né? Isso. E, Eric, só para finalizar aqui da Série B, a gente passa a palavra aí dos que subiram, Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense. Tu acha que dos 4, qual deles tu acha que tem mais tendência aí para se manter? Cara, eu particularmente, assim, se a gente for pegar pela história e tudo mais, vai depender muito da montagem dos do times, elenco, assim, mas são 4 casca grossa. São 4 clubes com a estrutura que não se compara às estruturas dos grandes clubes, né, com os recursos financeiros dos grandes clubes, Corinthians da vida, um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético Mineiro, enfim. Mas eu acredito que vão dar trabalho, os 4. Vai ser um campeonato mais disputado. Bom. Sempre vai ter alguém ali que vai dar uma desandada, né? Tipo Curitiba do ano passado, enfim, a gente não sabe muito bem quem é. Mas hoje, se eu fosse cravar assim, eu acho que eu botaria o Juventude e o Atlético. Por quê? Porque são times que estão mais acostumados com a Série A, né, nos últimos anos, e eu acho que isso faz diferença. O mando de campo do Juventude é um mando de campo bem forte, bem difícil jogar lá. Verdade. E aí eu acho que esses 2 times estão mais preparados, né? Mas estamos aí para ser surpreendido. É o Cuiabá aí, até hoje na Série A. Né? É isso aí. Beleza, então, Eric, agradecer de coração, sabe que a gente tem um carinho muito grande por ti, tá sempre fazendo conteúdo de qualidade e continua assim, né? Agradecer pela presença, né, mano? E finalizando mais um Bet Bull aqui, né? Agradecer a todos aqui, os patrocinadores, e que venha mais, e que agora o Eric vem aqui comer a caninha do Rio 889, né? Eric, já sabe, a próxima aí tu vai vir convidado aqui para Porto Alegre, a gente vai gravar aqui, é sempre um prazer estar falando contigo, agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o convite e passar a palavra aí para ti, pra gente finalizar, Eric, deixa um recado pro pessoal que tá te ouvindo aí, que tá nos assistindo, que quer começar nas apostas, qual o meio, porque é sempre bom seguir pessoas com uma índole muito boa e saiba passar o que é a verdade dos investimentos esportivos, porque o pessoal acha que é mamão com açúcar. Isso. E depois, quando vem a manga azeda, não sabe o que acontece, vai pro banheiro e fica desesperado. 4 coisinhas assim. Eu também tenho um carinho imenso por vocês, né? Foi muito bom encontrar vocês lá no Betmarch ano passado, em Recife. A gente conversou pra caramba, né? A gente até deu uma desfalcada lá no plenário, porque a conversa estava boa lá fora. E, enfim, é sempre bom encontrar com vocês, é sempre bom gravar com vocês. Me divirto bastante, muito obrigado. Obrigado pelo convite, desde já, né? Estou sempre à disposição. O terceiro ponto é que tá fechado. Então, em 2024, a gente grava um podcast presencial. Pode cobrar. Agora eu também vou cobrar as promessas que foram feitas por parte de vocês, principalmente o churrasco. E vocês me levam no jogo. Boa, combinado. Só escolher do Grêmio eu te levo, do Inter o Kleber te leva.
Ou do Vocês Juventude, escolhem. tu pode escolher. Pronto, vocês escolhem. Aí eu vou passar uns dias aí em Porto Alegre, e aí a gente vê um jogo e grava um programa. E por fim, assim, o que é que eu posso dizer para quem quer começar é que, veja, os primeiros passos das apostas não são tão complexos assim, né? Você precisa estudar o básico ali, você precisa saber o que é uma odd, você precisa saber o que é uma probabilidade, você precisa saber o que é, por que existe aquela probabilidade, por que aquela probabilidade está ali em formato decimal, né? Porque está 1 em 20, o que é 1 em 20, o que é 1 em 30, o que é 1 em 40. Você precisa ler isso, você precisa saber o que isso quer dizer, né? E aí, a partir disso, você vai, né, entendendo a lógica das casas, né? Porque a casa tem juice, porque a casa ganha sempre, né, no longo prazo. E aí isso vai moldando a sua ideia de como entrar nesse mercado para ganhar, né, para ser competitivo. E aí você tem caras que tem muito material produzido, como eu falei mais atrás, tem muita coisa já produzida, né? O Kleber fuçou meu blog esses dias, não foi? Tem coisa pra caramba lá, tem coisa pra caramba, tem muito artigo, tem muito vídeo no YouTube, né, de gente boa. Então hoje em dia, para dar esse primeiro passo já tá mais tranquilo, assim, né, tá mais acessível. Então, tem que parar de estudar. Quem achar que vai cair do céu, ou que porque você gosta de futebol, ou porque você assiste futebol desde os 3 anos de idade, né? Isso daí não transforma em lucro, porque futebol é uma coisa, aposta é outra. Boa. Se você não souber o que aposta, você não vai ganhar dinheiro porque você gosta de futebol, ou porque você entende futebol, ou porque você viveu futebol, como é o caso de vocês viveram futebol por dentro. Não é porque vocês viveram futebol por dentro que vocês vão ser lucrativos. Isso vai ajudar, mas se vocês não compreendem o que é aposta, né, nada salva vocês. E isso vai servir para qualquer brasileiro, né, qualquer pessoa. Então vocês precisam estudar, né? Estudem, porque tem espaço e tem possibilidade de você fazer realmente disso daqui algo diferente, né? Algo que você possa, né, de fato ter um retorno não só de entretenimento, né, mas algum retorno financeiro também. Valeu, Eric. Show de bola. Tamo junto sempre, né, mano? Mais um episódio com a fera, e já sabe, vai cobrar o churrasco, vai cobrar o jogo. Agradecer a todos aí, mais um episódio do BetBull. Valeu, galera, tamo junto, obrigado, Eric, e vamos que o foguete não tem ré. É nóis, abração, valeu, galera. Valeu. Feito.